Alô, alunada! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à matéria mais raiz do exame de ordem. Meu nome é Rafael Mads e estaremos juntos durante 3 encontros. Eu sou professor aqui do CERS, não só do portal Exame de Ordem, como também do Carreiras Jurídicas, Carreiras Policiais, entre todos os outros cursos que oferecem Direito Ambiental, Direito Urbanístico em suas grades. Sou professor também e coordenador de um curso que eu tenho certeza que vai ser o curso que vocês farão após a aprovação no Exame de Ordem. Estou falando do curso de especialização em Direito Ambiental com ênfase em agronegócio. Vocês sabiam que o direito ambiental é uma das matérias que mais crescem na ciência do direito? Pois é, todas as pesquisas de campo que fazem tendências para o mercado jurídico apontam direito ambiental e sustentabilidade como uma das principais apostas para aqueles que estão se formando na área do direito. Então, muita atenção para as nossas aulas aqui, porque além de passar na OAB, talvez se torne a sua profissão daqui a algum tempo. Bom, para nós aqui que estamos nos preparando ainda para a aprovação da OAB, já quero lançar um desafio. Nós todos gabaritaremos direito ambiental no nosso exame. O que vocês acham desse desafio? Vamos alcançar? Vocês estão comigo? Se estão, responderam sim, com certeza. Nós vamos precisar fazer um acordo. Primeiro, você vai precisar assistir, evidentemente, sem falta, as nossas 3 aulas. Eu prometo que eu vou fazer uma aula com muito densa, né, com muito conteúdo, mas uma aula com uma linguagem mais simples, fácil para você conseguir entender e dar boas risadas também. Mas além disso, eu preciso conhecer melhor você, conhecer o seu perfil, até para que eu possa ajudá-lo a direcionar uma análise jurisprudencial, a direcioná-lo a analisar uma questão de OAB específica. Quero te ajudar pessoalmente. Por isso, eu preciso que você me adicione já, imediatamente nas redes sociais, tanto no Instagram, no Rafael.Matos, quanto no Facebook. Em ambos, eu quero bater um papo contigo. Você me manda uma mensagem no privado, que dali eu vou passar a entender melhor o seu perfil, entender melhor o que você precisa em direito ambiental. Combinado? Eu farei também, 20 dias antes da prova, eu lançarei um desafio OAB. Esse desafio será para todos os alunos, de forma geral, que estão se preparando para a prova, né? Então não vai ser um desafio específico focado ao seu perfil, mas um desafio geral, no qual todos vocês deverão seguir os 20 passos. São passos tranquilos que não vão atrapalhar os seus estudos, mas fazendo isso, assistindo às nossas aulas, conversando comigo lá no direct e também fazendo o nosso desafio de 20 dias, tenho certeza que nós conseguiremos gabaritar as 2 questões de direito ambiental. Fechado? Ah, Rafa, mas eu sou um cara que não curto muito estudar direito ambiental. Ah, Rafa, eu sou um cara que prefiro dar prioridade para as matérias maiores. Tudo bem, entendo. Agora, me dê uma chance de talvez você começar a gostar de direito ambiental. Me dê essa chance. Talvez você vai começar a gostar. E segundo, se você não aposta em direito ambiental, fica de olho num ponto. Direito ambiental costuma não só cair nas 2 questões específicas, como costuma cair também como questão multidisciplinar em outras áreas. Então, nos últimos exames caiu, por exemplo, no direito penal, caiu no direito empresarial, caiu no direito tributário, para falar de tributação ambiental, caiu inclusive no direito constitucional. Então nós precisamos estar atentos, porque talvez direito ambiental não seja só 2 questões. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, sendo que essas outras questões estão ali dentro de outros blocos, como questão multidisciplinar. Tá certo? Fechado assim? Então, muito bem, vamos aqui para o nosso material e vamos começar o nosso bate-papo sobre direito ambiental. Eu vou partir do pressuposto de que vocês ou não tiveram direito ambiental na faculdade, ou tiveram, mas foi uma matéria que você não conseguiu acompanhar, ou não gostou do professor, ou mesmo teve pouco conhecimento, mesmo gostando da área. Então eu vou partir do pressuposto que a gente precisa começar do zero, entender o direito ambiental do zero, as suas origens e com isso conseguir entender o que nós temos atualmente. É por isso que o primeiro ponto do nosso material, dessa apostilinha aqui de slides que deve estar já à disposição de todos vocês,
aponta o desenvolvimento do direito ambiental brasileiro. Então vamos começar lá do início, vamos entender como tudo começou. Vocês sabiam que a ciência do direito ambiental, ela é uma ciência nova, né? Ela não começou assim como o direito civil lá no direito romano, o direito penal também tem origens na Idade Antiga. As outras áreas do direito também têm origens bastante seculares. Não, o direito ambiental nasceu em 1972, faz pouco tempo, faz muito pouco tempo, né? Esse direito como nós conhecemos hoje, com essa base principiológica, com essa forma de raciocínio, é uma ciência completamente nova. É por isso que a gente tem poucos profissionais, é por isso que se discute muito pouco ainda o direito ambiental. E é por isso que é tendência agora, no século XXI, nas próximas décadas, o crescimento, né, das questões de sustentabilidade e de direito ambiental. E como é que nasceu essa ciência do direito, Rafa? Nasceu mais ou menos assim, turma. Lá na década de 60, já tinha se passado alguns anos da Segunda Guerra Mundial, né? Os países já tinham resolvido os seus problemas relacionados à garantia dos direitos individuais, direitos de primeira e de segunda geração, né? Aqueles direitos humanos. Eu sei que alguns autores hoje não falam mais de geração de direitos como falava Paulo Bonavides. Eu sei disso, mas eu não vou entrar nesse mérito, até porque até hoje o Supremo Tribunal Federal fala que direito ambiental é direito humano de terceira geração e na maioria dos concursos públicos que caem em direito ambiental costuma-se cobrar esse entendimento, tá? Que direito ambiental é direito de terceira geração. Eu sei que já existem outras denominações que o professor de direitos humanos deve tratar com vocês, mas eu não vou entrar nesse mérito que não é nosso objetivo aqui, beleza? Muito bem, superadas as questões voltadas às primeiras e segundas gerações de direitos humanos, né, direitos civis e políticos, direitos individuais, o mundo começou a se preocupar com questões que estavam impactando a sociedade como um todo. Questões que não respeitavam limites geográficos, mas sim que impactavam várias pessoas ao mesmo tempo. Começam a surgir os problemas difusos e coletivos, né? Então, por exemplo, poluição. Poluição, turma. Imagina uma chaminé aí no seu bairro lançando aquela fumaça preta. Você acha que aquela fumaça preta respeita limites? Ela tá lá voando, de repente ela fala, opa, tem a plaquinha aqui, Brasil, Argentina, eu não vou passar porque eu sou uma poluição brasileira. Não existe isso. A poluição não respeita fronteiras, ela é transfronteiriça. Você se recorda em 2019, quando ocorreu aquele derramamento de petróleo no oceano? Pois é, não se sabe nem de onde veio. O petróleo, ele alcançou a Baía brasileira, alcançou os nossos países limítrofes e falava-se em alcançar inclusive a África. Então percebam, a poluição, os danos ambientais não respeitam fronteiras. Os danos ambientais são transfronteiriços. A ONU, verificando esses problemas transfronteiriços, resolveu contratar um estudo do MIT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, e esse grupo de pesquisa levantou os problemas do crescimento, né? Todo o risco que o crescimento econômico trazia para o mundo. E alertou a ONU, falou, pá, fica atento a esse ponto aí, porque se vocês não derem atenção neste momento, daqui a uns anos as questões vão ser irreversíveis. E isso impacta a saúde dos seres humanos, isso impacta a dignidade de vida dos seres humanos. Então, ONU, fica atento a esse ponto. A ONU pegou aquele relatório, discutiu internamente e falou, opa, realmente eu acho que a gente precisa convocar uma reunião. Acho que a gente precisa convocar todos os países signatários do sistema ONU para discutir essa questão ambiental. E daí foi mandadas notificações e agendado uma reunião para 1972 na cidade de Estocolmo, na Suécia, quando então realizou-se a primeira conferência internacional sobre meio ambiente. Ali se reuniu diversos países. Foi até então a maior conferência internacional realizada na história. Até então. O problema é que essa conferência se realizou num país distante, frio pra caramba, quando a gente fala em Suécia já me vem na cabeça um frio desgraçado, e um país rico. Isso não causou uma boa impressão para os países em desenvolvimento. Imaginem só, Brasil,
nós estávamos vivendo a época do milagre econômico, né? Esse momento aí da nossa economia. Nós estávamos começando a nos desenvolver economicamente, o nosso parque industrial. Você acha mesmo que a gente ia se preocupar com questões ambientais naquele momento da nossa história? Ah, faz favor. O governo brasileiro, assim como os outros governos dos países em desenvolvimento, se sentiram ameaçados por aquilo que estava sendo proposto em Estocolmo. Nós fomos meio ressabiados para essa conferência aí, é verdade. Eu, para fazer o meu livro, meu manual de direito ambiental, eu levantei jornais da época e constatei que realmente o nosso chefe de delegação foi com esse discurso. Foi para Estocolmo para defender os interesses do desenvolvimento dos países que ainda não haviam alcançado a sua industrialização. Vejam só. A gente foi discutir meio ambiente pensando nos nossos interesses econômicos. E era justo, eu não estou discutindo esse ponto, era justo até porque os países ricos já tinham poluído o meio ambiente, há anos, desde a primeira Revolução Industrial. Ao passo que nós, em desenvolvimento, estávamos começando a poluir. Então a gente não poderia responder de forma igual a eles, não seria justo, né? Então, essa primeira conferência internacional, ela marcou esse embate entre ricos e pobres, tá? Brincando, evidentemente, entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Eu gosto de fazer uma relação dessa conferência com uma festa. Suponhamos que você more, assim como eu moro até hoje, num bairro mais de classe média baixa da sua cidade. Eu moro na zona leste de São Paulo, moro próximo ao estádio do glorioso Corinthians, que tenho certeza que todos vocês são corintianos. E quando eu era mais novo, era duro pra caramba, eu tinha dinheiro pra nada. Eu tinha uma variante 2 em casa, e essa variante 2, inclusive, tinha algumas dificuldades, ela não saía do bairro de jeito nenhum. Você sabe o que é uma variante 2, né? Se você não sabe, joga aí no Google. Só para você ter uma ideia do carro que eu tinha. Segundo, o motor era dentro do carro, turma. Então você ficava cheirando gasolina. Pois é, eu não queria jamais ir para uma festa de Granfino, numa zona sul, por exemplo, lá num bairro nobre de São Paulo, de variante cheirando gasolina. E se eu não fosse assim, eu não tinha como ir, não tinha Uber, enfim, não tinha dinheiro para pagar táxi. Lá não chega metrô, né? Tem metrô lá nesses bairros mais nobres de São Paulo, nem pensar. Então, eu me sentia mal de ir numa festa como essa. É mais ou menos o paralelo do que aconteceu aqui em Estocolmo. Os países em desenvolvimento se sentiram mal de ir até lá. Esse embate resultou, ao final, em boas discussões. Apesar de ficar se discutindo a questão histórica e tudo mais, a Conferência de Estocolmo terminou com a edição da Declaração de Estocolmo. Uma declaração de princípios que deu o start, o início aos princípios de direito ambiental que conhecemos hoje. A Declaração de Estocolmo, por exemplo, é a origem do direito ambiental. Foi aqui que o direito ambiental nasceu. Ah, Rafa, então você está me dizendo que o direito ambiental brasileiro é resultado de um direito internacional? Sim, é resultado do direito ambiental internacional, que começou em 72 e que estipulou diversos princípios. O Brasil foi signatário dessa declaração e se comprometeu a internalizar todas aquelas regrinhas que estavam ali estipuladas. Regrinhas essas como, por exemplo, educação ambiental, responsabilidade comuns, porém diferenciadas, responsabilidade ambiental objetiva e soberania sobre recursos naturais. 4 importantes princípios que estão descritos lá na Declaração de Estocolmo, que nós nos comprometemos a internalizar em nosso direito brasileiro. Eu quero dar destaque aqui à responsabilidade comum, porém diferenciada. Percebam, para resolver todo aquele embate entre ricos e pobres, a ONU foi muito inteligente. Criou um princípio dizendo, todo mundo tem responsabilidade. Só que uns têm mais por conta da questão histórica, outros têm menos. É diferenciada. Legal, né? Eu acho esse princípio assim fenomenal porque ele resolve o problema que poderia travar todo o debate lá de 1972. Tudo bem,
Esses princípios, então, precisavam ser internalizados por nós, brasileiros. E nós fizemos. A nossa delegação, que compareceu na Suécia em 72, trouxe essas informações para nós, levou as questões ao Congresso Nacional e 9 anos depois, no ano de 1981, foi publicada a Lei 6938, a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Turma, essa lei, ela vigora até hoje e é a lei mais importante do direito ambiental brasileiro, a mais importante que nós temos. Tem alguns autores que inclusive chamam essa lei de Código Ambiental, hein? Dada a sua relevância, dada a sua importância para o direito ambiental. Esta lei aqui, que nós vamos estudar no nosso segundo encontro, criou o CISNAMA, que é um sistema cheio de órgãos que estão aí, que foram aí criados para a proteção do meio ambiente, como por exemplo o IBAMA, como por exemplo o Ministério do Meio Ambiente, entre outros órgãos que estudaremos na próxima aula. Importantes instrumentos de proteção ambiental foram criados aqui também, como por exemplo o licenciamento ambiental, as avaliações de impacto ambiental, como o EIA-RIMA, e também foi discriminada a responsabilidade civil ambiental objetiva, algo que ganha relevância a partir de então em nossa jurisprudência e que permitirá com que nós façamos uma análise bem aprofundada do tema da responsabilidade na nossa terceira aula. Mais para frente, em 1985, o nosso legislador editou ainda uma outra lei ambiental. Já que nós tínhamos todo um aparato de direito material advindo de 1981, era necessário pensar uma forma processual de garantir aquilo que estava estipulado na PNMA, na Política Nacional de Meio Ambiente. É por isso que foi publicada a Lei 7347 em 1985. Esta lei regulamentou a ação civil pública, que também será objeto nosso de análise no nosso terceiro encontro. Mais para frente, chegamos a 1988. E aí, a Constituição Federal internalizou algo que também estava descrito lá em Estocolmo, que era o direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Em 72, a ONU criou, por meio da Declaração de Estocolmo, o direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, o meio ambiente foi alçado à categoria de direito humano. Aí o Brasil, como se comprometeu a cumprir aquela declaração e a internalizar todas aquelas regrinhas, pegou aquele direito humano e transformou aquele direito humano em um direito fundamental de todos os brasileiros. Direito fundamental esse que está descrito no artigo 225 da nossa Constituição Federal. Ainda na aula de hoje, nos próximos blocos, conversaremos a fundo sobre tudo que está lá no artigo 225. Vamos entender esse direito fundamental de cabo a rabo. Nós vamos conhecer todo esse artigo juntos, prometo para vocês. E o que mais que a Constituição Federal estipulou? Estipulou o sistema da tríplice responsabilidade ambiental, apontando que aquele que causar danos ao meio ambiente, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, responderá pelos danos causados e responderá em 3 esferas. Eu vou ensinar vocês melhor já nos próximos blocos, mas só para te dar um teaser, só para te antecipar, nós temos 3 esferas de responsabilidade ambiental. A responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal. São 3 as esferas de responsabilidade ambiental. Então vejam, quem comete um dano ao meio ambiente, responde de forma pesada, responde em 3 esferas. Muito bem, passados alguns anos da Constituição Federal, da promulgação da Constituição Federal, tivemos a segunda Conferência Internacional sobre Meio Ambiente. E aí, a ONU resolveu acertar. A ONU disse o seguinte, olha,
A primeira escolha não foi muito feliz, né? Deu todo aquele problema de embate entre países desenvolvidos e países não desenvolvidos, tal. O país era distante, frio, não era muito convidativo. Então vamos acertar na segunda opção? Quando você quer acertar na localização, um lugar que todo mundo se sinta bem, feliz, você marca a reunião para o Brasil, pô. E lógico que aí deu certo. A segunda conferência internacional aconteceu aqui em solo brasileiro, no estado do Rio de Janeiro, lá na cidade do Rio de Janeiro também. Essa conferência ocorreu em 1992. Percebam que é sempre no final 2, né? A primeira foi em 72, a segunda em 92. Essa conferência foi chamada de Eco 92 ou Cúpula da Terra. Aqui os embates foram bem interessantes. Essa conferência aqui contou com a participação de chefes de Estado de diversos países, dentre eles George Bush, o pai, e Margaret Thatcher, dois grandes estadistas que, apesar de você não concordar ou concordar, você deve reconhecer que são grandes estadistas e muito famosos, né? E vieram aqui para o Brasil e discutiram efetivamente a questão ambiental. Agora, não mais sob aquele olhar de ricos e pobres, mas sim como uma questão necessária ao desenvolvimento, ou a questão ambiental como equilibrada. Em 92 se discutiu a partir da lógica do desenvolvimento sustentável, ou seja, deve-se garantir o desenvolvimento econômico das nações. A questão ambiental não serve para travar o desenvolvimento econômico, muito menos o desenvolvimento social. O que deve se discutir é a forma de desenvolvimento equilibrada com a proteção ambiental. Então, a lógica da sustentabilidade, uma lógica muito inteligente e que reconhece os interesses dos países, vem sendo implementada em 92 e ganha importância, relevância no direito ambiental a partir de então. Aqui nasce o princípio do desenvolvimento sustentável. Além desse princípio, outros tão famosos quanto princípios da precaução, princípios da prevenção, do poluidor pagador, estão previstos naquela que foi a Declaração do Rio de 1992, resultado direto de todos os debates que foram travados lá nessa que foi a segunda conferência internacional. Acontece que essa conferência foi tão importante, relevante e utilitarista, né, conseguiu alcançar bons resultados, que além da Declaração do Rio, a conferência terminou com a edição da Agenda 21, que foi um guia, né, um norte para apontar como alcançar os objetivos da Declaração do Rio, a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, essa convenção que todo ano passa por uma nova discussão, por meio das conferências das partes, por meio das COPs. Esta convenção aqui, que ganhou dois grandes aditivos, termos aditivos, em 97 e em 2015, por meio do Protocolo de Quioto, em 97, em 2015, por meio do Acordo de Paris. Foram dois termos aditivos a esta convenção quadro aqui sobre mudanças climáticas. De ano a ano, essa convenção passa por uma discussão entre todos os países, para analisar quais foram os avanços e quais foram os retrocessos. A partir daí, pode-se firmar novos acordos para complementar a Convenção sobre Mudanças Climáticas. O Protocolo de Quioto de 97 foi firmado na COP3, na terceira Conferência das Partes, enquanto que o Acordo de Paris foi assinado na COP21, em 2015. O Protocolo de Quioto, ele tinha estipulado a obrigação de países em desenvolvimento reduzir em até 5% as suas emissões de gases do efeito estufa. Acontece que os Estados Unidos não assinaram o Protocolo de Quioto e este carinha aí foi acabando por perder a sua efetividade, né? Por isso, os estados se reuniram em Paris em 2015 e firmaram um novo acordo. Um acordo que veio para complementar o Protocolo de Quioto, mas que foi mais inteligente que o Protocolo de Quioto. O Acordo de Paris, que vigora até hoje, ele diz o seguinte: ao invés de estipular obrigações apenas para países ricos, desenvolvidos,
Ao invés de estipular obrigações pré-estabelecidas de 5%, é melhor nós permitirmos que todos os países tenham compromissos. E mais, que cada país nos traga o quanto quer reduzir de CO2. É muito mais inteligente. Passa a ser uma adesão voluntária, ao invés daquela adesão obrigatória que tinha em 1997 no Protocolo de Quioto. Hoje, o Brasil se comprometeu perante a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, perante o Acordo de Paris, a reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa até 2025 e há um segundo compromisso em reduzir ainda mais até 2030. Até 2025 a gente quer reduzir em 37% as nossas emissões e até 2030 reduzir em até 40% as nossas emissões. São metas ambiciosas, é verdade, mas são metas que estão aí, vigentes e que nós vamos precisar cumprir, tá? Então 2025, 2030. Estamos internacionalmente compromissados com a redução de gases de efeito estufa perante a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas da ONU. Depois dessa conferência internacional, aí o direito brasileiro deslanchou. Aí nós tivemos diversas leis que foram publicadas para desenvolver o nosso direito ambiental brasileiro. Para vocês terem uma ideia, em 98 foi criada a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9605. Nos anos 2000 foi criada a Lei de Unidades de Conservação, que é a Lei 9985. Em 2001 foi criado o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257. Em 97 foi criada a Política de Recursos Hídricos. 4 importantes instrumentos que garantem o direito ambiental brasileiro. Com o passar dos anos, nós tivemos ainda a 3ª e a 4ª Conferência Internacional sobre Meio Ambiente. Sempre no final 02, ó, sempre. A primeira, lá de Estocolmo, foi em 1972, a segunda em 1992 no Rio de Janeiro, a 3ª ocorreu na África do Sul, em Joanesburgo, em 2002, a chamada Rio+10, e a 4ª ocorreu de novo no Rio de Janeiro, a chamada Rio+20, em 2012. Conferência essa que o professor aqui de vocês participou como representante brasileiro na área de sustentabilidade. Trabalhei na ONU nessa conferência internacional. Foi uma experiência muito legal. Espero que em 2022 muitos de vocês possam comparecer à 5ª Conferência Internacional também. Dentre os princípios que foram criados aí, podemos destacar o princípio da participação, que reconhece a importância de todos participarem dos processos decisórios que envolvam questões ambientais. E o princípio do protetor-recebedor, aquele princípio que diz que quem protege o meio ambiente deve receber pela proteção e recebe por meio de incentivos tributários, melhores créditos bancários, entre outros incentivos que podem ser estipulados. Neste período, o direito ambiental brasileiro também teve um bom desenvolvimento. Foi editado o Decreto 6514 de 2008, que regulamentou as infrações administrativas ao meio ambiente. Foi criada a Lei de Mudanças Climáticas, que é a Lei 12.187, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, a Lei de Competências Materiais em Matéria Ambiental, que é a 140 de 2011, a única lei complementar que nós temos, o resto é tudo editado por meio de lei ordinária, e em 2012 o Código Florestal, que é a Lei 12.651. Vejam o desenvolvimento do direito ambiental a partir de 72. E agora vocês estão já bem contextualizados e podemos, a partir do próximo bloco, começar a estudar melhor cada um desses pontos históricos, cada um desses marcos históricos que eu lhes apresentei nessa breve introdução histórica do direito ambiental. Espero que vocês estejam curtindo, hein? Até o próximo bloco.